Ele falou que quando abriu o meu ombro, meu osso estava todo desfarelado e a cirurgia demorou 6 horas e por isso eu precisei ficar de observação no hospital à noite para só depois vir para casa. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Pessoal, nesse vídeo hoje, como você viu aí na thumbnail e no título, hoje nós não vamos reagir ao testemunho de ninguém. Hoje eu vou contar para vocês um pouco do meu testemunho, um testemunho de milagre, de poder de Deus na minha vida, e eu vou contar para vocês um pouco do muito que Deus tem feito na minha vida. E se você não é inscrito aqui no canal ainda, já vai se inscrevendo aí, deixando o seu like, compartilhando, hypa esse vídeo aqui também, para que ele alcance mais pessoas e esse testemunho do poder de Deus possa alcançar vidas e fortalecer a fé daqueles que estão fracos na fé. E para quem não me conhece, eu me chamo Fernando Rodrigues e eu sou um milagre desde o meu nascimento. Mas eu não vou contar o meu testemunho hoje todo desde o meu nascimento. Se você quer que eu conte como que foi que eu nasci, o milagre que Deus fez para me nascer, comenta aqui abaixo que eu vou compartilhar com vocês esse outro pedaço do meu testemunho, tá bom? Rapidamente aqui, se você ouvir papagaio, maritaca, criança gritando, eu moro em frente a uma quadra, uma rua principal, e o horário que eu tenho para gravar esse vídeo é agora, eu preciso gravar agora já. Esse vídeo tá sendo muito difícil de gravar, sempre tem algum empecilho, ó, avião passando, criança gritando, então eu vou colocar o isolamento acústico, mas talvez saia alguma coisa aí, não foque nisso, foque no testemunho, tá bom? Então vamos lá, pessoal. No dia 24 de maio de 2015, há exatos 10 anos atrás, eu sofri um acidente. Eu me acidentei. Estava entregando pizza com um amigo meu e no final do expediente nós estávamos indo para um baile funk e não me pergunte como, na hora que eu fui reduzir a marcha, a moto empinou e veio a moto e ele a cair em cima de mim. Eu nunca tinha quebrado nada, eu nunca tinha precisado de médico para nada, para ficar internado, nada. Nesse dia, caí e eu me quebrei. Mas o que que acontece? Dias, meses antecedentes disso, eu já queria vir para a igreja, eu estava afastado da igreja. Eu me batizei com 18 anos no Rio de Janeiro e rapidamente ali eu me desviei, não me firmei e fiquei alguns anos afastado da presença do Senhor, fiz coisas horrendas, usei droga, enfim, a Bíblia fala que quando o Espírito Santo ele limpa a casa, ele deixa a casa ordenada. Se essa casa não tiver morada, se ele não fizer morada, aquele demônio que saiu, que ele expulsou, volta com mais 7, e o negócio fica terrível. E assim foi na minha vida. Antes de me batizar, eu nunca tinha usado droga, tinha exemplos de droga em casa e não queria saber disso. Depois que eu me batizei, eu fui me envolver com isso. Então, eu sempre fui temente a Deus, desde a minha infância. Eu fui o primeiro evangélico da minha família não era evangélica, um lar totalmente desestruturado, meus pais separados, enfim. Situação terrível, pessoal. E Deus me chamou primeiro e eu me batizei, mas infelizmente eu não consegui me firmar. E aí, nesse tempo, em 2015, eu já estava sentindo o desejo de voltar para a igreja, já estava sentindo o desejo, eu já estava sentindo que Deus estava me chamando de volta. E toda vez que eu falava com os amigos, ó, vamos na igreja, vamos, acontecer alguma coisa e a gente não conseguia ir para a igreja. E nesse dia, num sábado, meia-noite, no domingo eu tinha combinado de ir para a igreja. Mas no sábado aconteceu esse acidente. A moto e o menino caiu por cima de mim e aí começou o trabalhar de Deus na minha vida. E por que eu falo que começou o trabalhar de Deus na minha vida? Chegamos no hospital, foi diagnosticado tornozelo quebrado e húmero esquerdo quebrado. E ali eu tive que ficar internado, fiquei internado por 1 mês, fiquei internado em um quarto que só tinha jovens. Eram 4 leitos, 3 leitos de 3 jovens e mais o meu. Ali a gente firmou uma amizade, a gente se ajudava. A minha família não tinha condições de visitar todo dia, porque era longe de onde a gente morava um pouco. E eu falei para eles, olha, não precisa vir todo dia, vem um dia sim, um dia não, quando der vem. Então, as outras visitas dos outros meninos ali, eles meio que me ajudavam. Eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas na cama, tomando banho na cama, fazendo as necessidades na cama, só não o número 2, mas era muito difícil eu ir no banheiro. Então,
Nesse tempo, nessas primeiras semanas, eu não machuquei nada no dia do acidente, eu só dei um raladinho na mão. Mas, nessas 2 semanas, eu comecei a sentir meu tornozelo incomodar. E aí, por ter só jovens ali, o jovem que estava no leito do lado do meu, era 2 acidentes de moto, eu e mais um, que é o que estava do meu lado, e os outros 2 jovens, um era acidente de skate, que tinha quebrado a clavícula, e o outro tinha operado da apêndice. Então, o jovem que estava do meu lado, que tinha quebrado o fêmur, se não me falha a memória, ele estava chamando o gesseiro para ver o gesso dele, e nunca que veio. E aí um dia, à noite, o gesseiro subiu e perguntou, quem é que estava me chamando aí? E aí eu falei, sou eu, e não era eu. Mas eu falei, sou eu. Ele falou, vamos ver o que está acontecendo aí. Quando ele abriu a tala, pessoal, que ele abriu, tava desse jeito aqui, ó. Vou deixar a foto para vocês aí. Quando eu vi essa cena aqui, ó, dessas bolhas no meu pé, eu falei, já era, perdi o meu pé. Fiquei desesperado. Ele falou, aí, ó, por que tá te incomodando? Porque eu vi engessando o meu pé sem machucado nenhum. E como eu falei, eu não tinha me machucado, nunca tinha precisado de cirurgia nem nada. Eu fiquei desesperado ali. O enfermeiro veio e falou, não, fica tranquilo, o médico vai ver isso daí, isso é da fratura, é normal, a gente vai precisar furar. Aí chamou o médico do pronto-socorro, o médico subiu, porque já era noite, não tinha médico plantonista, né? O médico falou, ó, fura, drena isso daí e raspa essa pele, porque senão não vai conseguir fazer cirurgia. O médico do outro dia falou a mesma coisa, aí o enfermeiro veio lá com o bisturi, furou, tirou tudo aquele coisa ali, e o médico me explicou que aquilo ali foi um derrame que a minha fratura teve. A fratura do braço também teve um derrame. Ela surgiu uma mancha preta aqui, eu também fiquei desesperado e ele me explicou, olha, deu derrame na sua fratura, isso é normal. Ele explicou lá uns termos técnicos, que não vem ao caso dizer agora, e me acalmou e falou para mim, a gente só vai operar o pé agora quando isso cicatrizar, porque aí onde está a ferida é onde eu vou precisar abrir. Então vamos ver se a gente consegue a vaga do ombro. Primeiro você faz o ombro e depois faz o pé. Não dá para fazer os dois no mesmo dia junto. E assim foi, pessoal. Depois de 1 mês internado, eu consegui fazer a análise com os médicos do ombro, mas nesse 1 mês internado, Satanás ele não quer perder e ele tem as suas artimanhas. Eu usei maconha dentro do hospital, pessoal. Eu usei droga dentro do hospital. Os moleques que estavam comigo, todos alucinados. Ah, que legal! Olha, amenizou a dor. Comigo foi diferente. Eu tinha acabado de tomar o remédio, Tramol, e a dor piorou. E eu chamava o enfermeiro, não, eu acabei de te dar medicação, agora é só de madrugada, não vou te dar. E aí eu falei para aqueles meninos, ó, cara, eu vou dormir, porque eu não tô aguentando de dor, depois a gente vê isso aí, depois a gente desenrola, a gente conversa. E aí eu dormi, pessoal, e eu falei para eles, quando eu acordei, a dor já tinha passado, eu falei para eles, rapaz, eu não quero mais isso aí não, vocês podem usar, eu só vou usar o dia que eu sair daqui. Mas para honra e glória do Senhor, eu saí do hospital direto para a igreja, e já já você vai entender o porquê que eu falei que eu saí direto para a igreja e nunca mais precisei usar droga. E aí, pessoal, eu fui fazer os exames para operar o braço, chegou lá, o médico falou, olha, a cirurgia vai ser assim, 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 vamos colocar uma prótese, talvez vai precisar colocar uma prótese, a gente vai tentar arrumar com uma placa pino, se não der certo a gente vai precisar colocar uma prótese. E aí, quando eu estava entrando na ambulância, os médicos lá do Hospital São Paulo, quem é de São Paulo sabe, são médicos residentes, é um hospital escola. Então os médicos estavam saindo para almoçar e o médico veio, eu esqueci de te fazer uma pergunta, você usa droga? Aí eu dei uma olhada para a enfermeira assim, a enfermeira falou, não mente, a enfermeira que foi comigo na ambulância, né? Que foi outro hospital. Ela falou, não mente. Eu falei, uso. Aí ele, o quê? Eu falei, maconha. Ele, qual o último dia que você usou? Aí eu falei, no dia do acidente. Eu até menti, porque eu usei dentro do hospital, mas eu não ia falar que eu usei dentro do hospital, né? Aí ele, não, eu tô perguntando porque se fosse química, alguma coisa, poderia dar ruim com anestesia. Então, se é só maconha e foi no dia do acidente, tá tranquilo, seu organismo já tá meio que limpo aí, tá de boa. E no dia do meu acidente, pessoal, foi o dia que minha mãe descobriu que eu tava usando maconha. Ela mexeu na minha gaveta, descobriu, e eu vim em casa para pegar um agasalho que estava frio, e o meu irmão me falou, ó, a minha mãe descobriu sua maconha lá na gaveta. Eu falei, quem procura acha, eu não mandei ela procurar. Ela procurou, ela achou.
E aí eu saí e quem procura acha, né? Eu procurei o acidente e eu achei. Mas enfim, no dia do meu acidente, ela descobriu que eu usava droga e teve o acidente. Então, são coisas que parece que é Deus nos colocando no fundo do poço, parece que é tudo dando errado, mas não, a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ainda que nos cause dor a vontade de Deus, ainda que nos faça chorar, ainda que nos faça sentir tristeza na hora, a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Na hora vai ter um gosto de fel, mas depois vai vir o gosto de mel. Depois Deus vai te fazer entender o porquê daquilo e você vai glorificar ele e falar verdadeiramente, o meu Deus, ele é fiel. E aí, pessoal, eu fui operar, fiquei de jejum, a minha operação era para meio-dia, era para 11 horas da manhã, eu entrei na sala de cirurgia meio-dia, fiquei até 6 horas da noite na cirurgia. O médico falou que seria uma operação de 3 horinhas, quando acabasse a operação, eu ia ficar só o tempo da anestesia ali, depois eu iria para casa. Mas ele falou que quando abriu o meu ombro, meu osso estava todo desfarelado e a cirurgia demorou 6 horas e por isso eu precisei ficar de observação no hospital à noite para só depois vir para casa. E aí começou esse trabalhar de Deus. Eu voltei para casa, fiquei uma semana em casa, voltei para o hospital, me internei de novo no hospital que eu estava internado para operar o pé. O médico falou para mim, olha, Fernando, nós não temos placa e pino aqui. Eu coloquei uma placa e 11 pinos no ombro e no pé o médico teria que colocar a placa também. Ele falou, não tenho aqui, não tem recurso, o hospital não tem. Eu vou colocar uns pinos para fora, vou fazer uma cirurgia externa, vamos ver o que vai dar. Se der bom, a gente não precisa colocar a placa e pino, se não der, a gente vai precisar fazer uma segunda cirurgia. E aí eu operei o pé, coloquei esses ferros aqui, ó, que tá na foto. Conforme eu for falando aqui, as fotos vão passando aí. Operei o pé, voltei para casa. Então eu com o pé e o ombro operado, eu lembrei da palavra do Senhor. Não tinha nada para fazer, né? Era só em cima da cama, televisão. Eu comecei a pegar a Bíblia e comecei a ler a Bíblia. E aí eu gosto muito da história de Jó. E aí eu fui ler em Jó. E aí eu comecei a ler a história de Jó, que eu sempre gostei da história de Jó. E um dia eu lembro que dentro do hospital, Deus nunca tinha falado comigo, eu me batizei na Batista. Dentro do hospital um dia, era padre que queria rezar, eu estava necessitado de Deus, estava angustiado com aquilo. Então, padre chegava lá, posso rezar? Eu quero. Rezava por mim, evangélico chegava, posso orar? Pode, ora por mim. Só não macumbeiro, mas evangélico, católico, eu queria Deus, irmãos, eu queria Deus. A situação que eu estava era difícil. E aí um dia uma jovem entrou lá com uma senhora para fazer capelania e essa jovem falou, posso orar por você? Eu falei, pode. Ela orou e depois da oração ela falou, olha, Deus mandou te dizer que ele te livrou de uma palavra de maldição. Lançaram uma palavra de maldição na sua vida, que você ia morrer, mas Deus te livrou e ele não falou quem, mas está entre a tua família e teus amigos, toma cuidado. E ali foi a primeira vez que Deus falou comigo, que eu ouvi a voz de Deus, eu senti um temor terrível. E voltei para casa nesse processo, né, que eu falei. Aí eu comecei a ler a Bíblia e aí Deus falou comigo através da palavra. Eu peguei a palavra em Jó, capítulo de número 5, versículo de número 17, diz assim, eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Quando eu li esse versículo 17 e o 18, que fala que ele faz a chaga e ele mesmo a liga, que ele quebra, que ele fere e as suas mãos curam, e outras traduções vai dizer que ele quebra e ele restaura, que era a tradução que eu estava lendo na época, essa palavra entrou no meu coração e eu falei, Deus não me puniu, eu sou um bendito. Deus acabou de dizer que eu sou bendito, porque ele me corrigiu, eu estava num caminho errado e ele me corrigiu. E ali eu vi a mão de Deus em toda a minha trajetória. Quando eu fiz a avaliação com o médico, eu lembro que quando eu fiz a avaliação com o médico, no voltar para o hospital, a minha mãe sempre disse que ela odiava crente, que ela não gostava de crente.
E eu comecei a chorar dentro daquela ambulância, porque o médico falou para mim que eu não ia poder levantar meu braço, meu sonho era ser pai. Eu lembrei das vezes que eu ia pra praia, nadava na cachoeira no Rio de Janeiro, e eu falei, eu não vou poder jogar meu filho pro alto, meu braço não vai levantar. Comecei a chorar e Deus usou a minha mãe para falar comigo dentro daquela ambulância. Ela falou comigo, filho, você não entregou sua vida para Jesus lá no Rio de Janeiro? Confia nele, ele está no controle. Cadê o Deus que você serve? Você não confia nele? Ali, irmãos, eu parei de chorar, entreguei tudo nas mãos de Deus e confiei nele, né? E ele fez. E aí, quando eu li essa palavra, ela entrou no meu coração. Dias depois, a minha cunhada desceu no quartinho. Eu morava num quartinho. Ela desceu lá e falou, Fernando, eu e o seu irmão vamos na igreja. Eu falei, igreja aonde? Ela aqui na frente de casa. Eu falei, eu também vou. Ela falou, então põe a roupa que você vai pra gente ir. Eu falei, tá bom. Vesti a minha roupa e lá no quintal da minha mãe, lá onde eles moram, são 2 lances de escada, se não me falha a memória, 50 degraus de escada. Quando eu tinha que ir pro médico, como eu tava com o braço operado e o tornozelo, e o meu irmão estava enfermo também da bacia, não tinha quem me levasse. Então eu tinha que subir aquelas escadas sentado. E muitas das vezes estava chovendo, o chão estava molhado. Então eu colocava um saco de ração por cima da roupa, amarrava e subia aquilo ali sentado. E eu costumo dizer que literalmente Deus me humilhou. Deus esfregou meu focinho no chão, mas não para me desonrar, para poder me honrar. Eu voltei para Jesus literalmente humilhado, mas hoje eu louvo a Ele porque eu estou restaurado, eu tenho a minha família, sou marido de uma esposa abençoada, sou pai de um filho abençoado, a minha casa é abençoada, meu filho é abençoado, a minha família é abençoada, minha esposa abençoada, nós somos abençoados. Eu tenho vários testemunhos para contar para vocês. Se vocês quiserem mais testemunho, o meu casamento é um testemunho. Eu casei ganhando R$500 de auxílio de INSS. Se você quer saber, comenta casamento aqui, que eu conto esse testemunho para vocês. Deus vem nos surpreendendo cada dia mais. Então, valeu a pena passar por tudo aquilo. Hoje eu entendo que era necessário passar por tudo aquilo. Era necessário enfrentar tudo aquilo para que hoje eu pudesse estar aqui. Então eu subia ali humilhado, com aquele saco, chegava lá em cima, ficava de pé num pé só, tirava o saco, sentava e atravessei a rua pulando num pé só, agarrado no meu irmão mancando. Nisso o copastor veio de encontro a gente, nos recebeu e essa foto tá aqui, ó. Quando ele fez o apelo, eu levantei a minha mão e falei, eu quero voltar para Jesus. Meu irmão aceitou Jesus, minha cunhada aceitou Jesus, estão firmes até hoje, eu também. Isso já tem 10 anos que eu voltei para Jesus. Então, eu voltei para Jesus desse jeito aqui, ó, quebrado. Mas ele me fez um vaso novo, ele transformou a minha história. E aí, nesse contexto, eu comecei a ir nas consultas. Depois de operar, era toda semana. Eu tinha uma consulta. Depois, passou de uma semana sim, uma semana não, de 15 em 15 dias, consulta. Eu voltava no médico, tanto no do braço quanto no do pé. Mas o milagre em si foi no braço. E eu vou começar a contar ele agora. Depois de 15 em 15 dias, passou de mês em mês. Todo mês eu tinha que ir lá. Depois o médico falou, olha, Fernando, agora a gente vai de 6 em 6 meses. Passou-se 6 meses, eu fui lá, os médicos me avaliou e falou, ó, volta daqui 6 meses, que nós vamos decidir se vamos te dar alta ou não. Passou-se os 6 meses e eu voltei. Quando eu voltei, já não era mais aquela equipe que tinha me operado que me atendia. Era uma outra equipe. A equipe que tinha me operado já tinha virado profissionais, já tinham passado. E o médico que me operou, o japonesinho, eu não lembro o nome dele, tem nos papéis ali, mas detalhes assim faz tantos anos que eu não lembro. Eu lembro que esse médico, ele virou o chefe daqueles residentes que estavam atendendo ali nas salas. E aí eu entrei na sala, o rapaz pegou meu raio-x, pediu para me tirar raio-x, eu fui lá, tirei, voltei, ele olhou pro meu raio-x e falou, rapaz, tá legal. Posso chamar o meu chefe? Eu falei, pode.
Mas por quê? Ele, não, eu vou chamar meu chefe ali. Aí ele saiu, quando ele voltou, que entrou na sala, entrou o japonesinho, eu olhei e falei, oi doutor, tudo bom? Ele, e aí Fernando, beleza? Beleza. Aí ele olhou e falou, nossa rapaz, Fernando, você pode tirar a camiseta? Eu falei, posso, tirei. Ele faz assim, faz assado, fiz uns movimentos lá que ele pediu, levantei. Ele, rapaz, eu posso tirar uma foto do seu ombro? Eu falei, pode doutor, mas o que está acontecendo? Ele tirou a foto, ele falou, rapaz, essa foto eu tirei porque aonde eu for eu vou levar essa foto, porque eu não sei o que aconteceu, mas o seu osso colou, oh glória. E aí, quando ele falou isso, eu abri um sorriso, meus irmãos, no rosto. Eu falei, doutor, eu sei o que aconteceu. O Deus que fere é o Deus que cura. Deus falou para mim que eu não ia ficar desse jeito e se ele me quebrou, ele ia me consertar. E glória a Deus por isso. E ele falou, amém. Então vou falar pro rapaz aqui te dar alta, você tá de alta, tá bom? E não precisa mais voltar aqui. Eu falei, tá bom, doutor. E aí quando ele saiu da sala, o outro rapaz falou para mim, olha Fernando, nós temos duas opções. Eu te dou alta e você fica com o braço do jeito que tá, com a placa e pino, ou a gente pode fazer uma cirurgia para retirar essa placa e esse pino, porém essa cirurgia vai ser muito mais agressiva do que a primeira. O que você decide? Eu falei, doutor, se fosse no seu braço, o que o senhor faria? Ele falou, Fernando, eu não faria, porque vai ser uma cirurgia muito mais agressiva. Se demorou 6 horas, a outra, essa pode demorar 12, vai ser muito mais agressiva do que essa primeira. Eu falei, então faz o seguinte, doutor, se no seu braço o senhor não faria, no meu o senhor também não vai fazer. Deixa a placa aqui, o braço não levanta, tudo bem, tá tranquilo. No dia que Jesus voltar, o meu corpo vai ser glorificado e lá no céu não vai ter placa, não vai ter pino, meu braço vai levantar perfeitamente. Deixa do jeito que tá, doutor. Ele falou, então eu vou te dar alta, rapaz. Pegou e me deu alta. E meus irmãos, esse foi o milagre que eu vivi. Deus me feriu, Deus me quebrou, mas Ele me quebrou para me fazer um vaso novo. Hoje eu sou obreiro da casa do Senhor, sou diácono na casa do Senhor, sirvo a Deus no Ministério de Perus, sou obreiro do Ministério de Perus. Dirijo o culto da Noite da Bênção. Deus tem feito promessas. Deus tem falado conosco que vai nos usar. Prego a palavra do Senhor. Aonde eu vou, que eu tenho oportunidade de contar esse testemunho, eu conto para edificar as vidas e mostrar que Deus, Ele é poderoso. Se Ele quiser curar instantaneamente, com a imposição de mão dos presbíteros, Ele cura. Mas se Ele quiser usar a medicina, Ele também vai usar a medicina e Ele não vai deixar de ser Deus por isso. Então, meus irmãos, como eu falei, sou obreiro, sou abençoado, Deus tem me abençoado, feito promessas, não só a mim, mas como a minha casa. Louvo a Deus pela vida do meu filho abençoado, da minha esposa abençoada, da minha família. Todos nós servimos a Deus com alegria e tem sido só gratidão, pessoal. Às vezes eu quero esmurecer, às vezes quando eu estou numa lotação lotada, um trem lotado, que só esse braço que tem para segurar é difícil, mas não tenho laudo de PCD, não consegui o laudo, e então não tem como eu exigir muitas coisas, tenho minhas limitações, sinto minhas dores, não posso trabalhar. Na verdade, eu até posso, mas eu não consigo trabalhar devido a ter que firmar um compromisso ali e não conseguir honrar esse compromisso. Eu estou de pé gravando esse vídeo aqui, o meu pé já está latejando um pouco. Então, eu tenho algumas limitações que o CLT às vezes não dá. Ele não vai entender por eu não ter um laudo médico, né? Mas Deus tem nos sustentado, Deus tem sido fiel, Deus tem nos abençoado. Trabalho por conta, vivo da internet, trabalho com a internet. Por isso que é importante, se você chegou até aqui, me ajuda se inscrevendo nesse canal, compartilhando esse vídeo, hypando esse vídeo, para que eu consiga monetizar esse canal aqui, assim como era no outro que eu perdi, devido a direitos autorais, para que venha agregar mais uma renda aqui na minha casa e na minha família. Então eu louvo a Deus por isso, meus irmãos. Esse é um dos meus testemunhos de milagre. Como eu falei, eu sou um milagre desde o meu nascimento, vivo o milagre e canto milagre, prego milagre, porque o meu Deus é um Deus de milagre. O meu Deus é um Deus poderoso. E é isso, meus irmãos. Se você quer saber mais testemunhos, o testemunho do meu casamento que eu falei, comenta aqui abaixo, o testemunho do meu nascimento, que
o médico mandou a minha mãe escolher entre eu e a vida dela, e Deus preservou tanto a vida dela quanto a mim. Comenta aqui abaixo que eu compartilho com vocês esse testemunho, o testemunho de milagre do meu filho também é um milagre, a minha casa é um milagre, meus irmãos. Tem tantos testemunhos para edificar a sua vida, mas para isso eu peço que você comente aqui se você quer ouvir mais testemunhos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, ficam todos com Deus, até a próxima e Deus te abençoe.